datas de reuniões realizadas, inúmeras oitinas. Senadora Leila Barros, da CPI da Covid. Chegamos ao momento em que será votado o relatório final com um misto de sentimentos. Sentimento de dever cumprido, pois, a meu juízo, ao final, a CPI colaborou decisivamente para o enfrentamento da pandemia no país, ao, por exemplo, pressionar o governo a finalmente comprar as vacinas. Sentimento de profunda tristeza pela certeza das dezenas de milhares de vidas brasileiras que poderiam ter sido poupadas, caso o governo federal tivesse se comportado tão somente como governo, ouvindo a ciência e tomando conta de seu povo. Sentimento de indignação com aqueles, muitos deles autoridades, supostamente irresponsáveis, que praticaram barbaridades ao longo da pandemia, seja negligenciando ou menosprezando a doença, seja buscando vantagens financeiras indevidas com a crise, seja promovendo o charlatanismo, seja com práticas nefastas de usar doentes como cobaias de tratamentos ineficazes e inadequados. O sentimento de justiça, na expectativa de que todos esses culpados sejam devidamente responsabilizados e exemplarmente punidos. E, por fim, um sentimento de esperança de que todos os erros e acertos, toda a experiência vivida nesse que foi um dos momentos mais difíceis da humanidade, pelo menos nos nossos tempos, possa servir para transformar o nosso país e o mundo num lugar melhor, mais justo, mais solidário, mais racional e mais preparado para as grandes dificuldades. Eu não poderia deixar, senhor presidente, de saudar a condução dos trabalhos dessa CPI, destacando a participação do relator, senador Renan Calheiros, do vice-presidente da comissão, senador Randolfo Rodrigues, e especialmente ao senhor, senador Omar Aziz, pelo prestígio e reconhecimento dado à nossa bancada feminina no Senado Federal, quando permitiu, com a anuência dos demais membros, nossa participação efetiva nos interrogatórios. Também me congratulo com os demais senadores, membros titulares e suplentes pelo trabalho desenvolvido. Apesar das posições, por muitas vezes antagônicas de alguns, dos debates mais acalorados e até dos momentos de maior tensão, houve, afinal, espaço e respeito às divergências e, ao meu ver, vontade de fazer o melhor em defesa da nossa população. Mas, sobretudo, cumprimento minhas companheiras de bancada, muitas aí presentes, no caso da Elidiane Gama, da Simone Tebet, da Soraya Tronic, Zenaide Maia, Cátia Abreu, Mara Gabrilli, que tanto contribuíram para o bom andamento dos trabalhos dessa comissão. Como mulher, me orgulho da participação destacada das nossas senadoras. Senhoras e senhores senadores, eu fui uma daquelas que assinou e cobrou desde o início a instalação da CPI, justamente por entender que naquele momento, ainda no primeiro trimestre do ano, que muito além de buscar culpados, o maior desafio da CPI era conseguir fazer com que o governo assumisse seu papel de liderar o país diante da crise sanitária que vivíamos. Enfim, teríamos com a CPI um instrumento para forçar as autoridades responsáveis a agir como tal. E foi exatamente o que aconteceu. A partir da CPI, o governo se movimentou para comprar as vacinas. Aliás, a partir da CPI, o tema vacina, que até então era apenas motivo de piada nas falas presidenciais, se tornou a pauta prioritária do Ministério da Saúde. E olha que antes disso, a agenda da pasta, surpreendentemente, já em abril de 2021 passado, mais de um ano da pandemia, ainda era o tal do tratamento precoce. Aliás, essa CPI teve papel importante no esclarecimento da população em geral sobre a absoluta ineficácia do tal tratamento precoce e sobre a importância das medidas não farmacológicas. Embora algumas vozes cada vez menores ainda tentem dar ressonância a essa desinformação, restou claro, a partir das evidências demonstradas nessa CPI e, sobretudo, a partir dos resultados obtidos desde a vacinação em massa, que o tal tratamento não passava de mais uma fake news, cujos objetivos variam desde a verdadeira boa intenção de alguns até a perversidade de outros que defendiam a tal imunidade de rebanho por contaminação, ou testavam suas crendices em humanos, sem que as cobaias soubessem. A CPI também ajudou a jogar luz sobre algo que era dito como impensável pelo atual governo: a corrupção dentro do Poder Executivo, dentro do Ministério da Saúde.
foram expostas negociações fraudulentas, contratos ilegais e muita gente de dentro do governo tentando ganhar dinheiro com a pandemia, tentando lucrar em cima da urgência e das mortes. O mesmo aconteceu em vários estados do país e aqui no Distrito Federal, que teve nesta CPI ouvido o ex-secretário de Saúde do DF justamente pelo seu envolvimento em escândalos envolvendo licitações relacionadas ao enfrentamento da pandemia. Problemas que também aparecem no âmbito federal. O governo que negou e negligenciou as vacinas por um ano, especialmente aquelas produzidas e comercializadas por grandes laboratórios, e que correu atrás da vacina que tivesse algum tipo de intermediador, algum tipo de comissão a ser paga, alguma tentativa de burlar licitações ou contratos. E assim, tomamos conhecimento de figuras controversas e oportunistas que adentraram as mais importantes salas do Ministério da Saúde. Uma CPI que nos seus últimos momentos proporcionou ao país um momento de grande emoção e reflexão para o futuro, quando ouviu parentes e amigos de vítimas da Covid-19. Uma demonstração de grande humanidade que tocou a todos, nos colocou na condição de iguais, que sofreram perdas irreparáveis, de esposas, esposos, pais, mães, avós, primos e amigos. Mais de 600 mil vidas brasileiras, a quem rendo toda a minha homenagem e meus sentimentos. Humanidade que, lamentavelmente, faltou ao maior responsável por conduzir a nação neste momento de crise. Não importa a qual ideologia sirva um presidente da República, se ele é de esquerda, de direita, de centro, afinal a escolha é soberana, a escolha da população através do voto, e é assim a democracia. Porém, a meu juízo, quem pede voto ao povo, quem pede a confiança para governá-lo, tem a obrigação de cuidar desse povo, de todo o povo, dos que nele votaram, dos que nele não votaram, dos que o apoiam, dos que fazem a oposição, especialmente vai vendo, Brasil, vai vendo, nos Brasil. momentos em que o povo mais precisa de cuidados, de resposta, de união e de humanidade. E foi o caso dessa pandemia da Covid-19. Como nunca, o povo precisou ser cuidado. E tristemente para o Brasil e para centenas de milhares de vítimas da doença, essa CPI demonstrou, de forma clara e transparente, que o nosso povo não foi cuidado por quem se responsabilizou por fazê-lo. E justamente no momento em que mais precisou. Deus guiou vocês. Que sirva, senhor presidente, a todos que estão aí na comissão, que sirva de lição para todos nós no futuro. Encerro na expectativa de ver o relatório final aprovado e tendo, se Deus quiser, consequências. Que as autoridades responsáveis, especialmente o Ministério Público, façam o seu papel e levem adiante os procedimentos necessários para a identificação de culpados e sua punição. E, particularmente, em relação ao Distrito Federal, eu gostaria de me associar à sugestão de complemento de voto apresentado pelo senador Isalci Lucas, que traz de forma detalhada informações e indícios de parte das irregularidades praticadas no DF, que merece a mais profunda investigação, tanto vou apelar ao relator que possa considerá-lo, mas, sobretudo, para encarecer que seja enviado ao Ministério Público do DF e territórios, para que sejam tomadas as providências necessárias. Com todo respeito devido aos familiares e amigos das vítimas da Covid-19 no Brasil e no mundo, apesar de toda a tristeza e compaixão que envolveu e ainda envolve a pandemia, com tantas tragédias ocorridas, eu parabenizo a todos de coração, que trabalharam direto ou indiretamente na CPI. Obrigado. Parlamentares, assessores, jornalistas, cinegrafistas, todos que puderam contribuir para o esclarecimento dos fatos e pela melhoria das condições de atendimento da nossa população durante a pandemia e, se Deus quiser, no futuro. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente, agradecer mais uma vez em nome da bancada, feminina no Senado, por todo o carinho, não só do senhor, por toda a confiança do senhor e dos senadores e, acima de tudo, da população brasileira. É o que eu tinha a dizer. Falou, moça, fechando mais esse vídeo, gente, pessoal do mundo.
CPI da Covid no Brasil fechando, o relatório vai apontar, já apontou os culpados, vai ter a votação final agora para o relatório, ok? Fechar esse vídeo e vou abrir novamente, ok? Ou seja, vou dar mais 5 minutos a esse vídeo. Me ajudando bastante a dirigir esse trabalho, sendo uma pessoa muito presente nos últimos 6 meses no meu convívio pessoal, me aconselhando, Osmar Aziz com a palavra e tendo o equilíbrio necessário para que a gente pudesse, e mais do que justo, no seu último pronunciamento, que ele presida a sessão e faça o pronunciamento daqui da presidência. Com muita honra, senador Randolfo, eu peço para você sentar aqui e fazer seu pronunciamento. senador vice-presidente da CPI, presidente Omar, relator Renan, colegas de caminhada, colegas de Rodolfo Rodrigues. Chegamos. Esse relatório foi esperado como resposta a um clamor de milhões de brasileiros desde que a pandemia nos assolou. Iluminado, evangélico. Como historiador, não cabe a mim, eu não posso oferecer aconselhamentos médicos. Não cabe aos historiadores também a previsão sobre o futuro. Mas a história pode oferecer perspectivas. Epidemias desempenharam um papel central na história humana desde a Revolução Agrícola. E frequentemente, pós as pandemias, deflagraram crises econômicas e crises políticas. Foi assim no século XIII, na Europa, após a pandemia da peste, que matou mais de 1/3 da população europeia. Na sequência a isso, a alta mortalidade causou escassez de mão de obra para os proprietários de terra, as pré-condições necessárias para a sucessão do sistema feudal e para o desenvolvimento, sobretudo na Europa Ocidental, de uma nova economia moderna, baseada na comercialização e no dinheiro. A última pandemia que a humanidade viveu, a da influenza, em 1918, se seguiam em boa parte da Europa a uma belle époque. Lamentavelmente, as experiências do pós-pandemia, na década seguinte, resultou no surgimento de movimentos fundamentalistas e extremistas. Os ismos, ao longo do tempo, sempre trouxeram tragédia e morte para a humanidade. Foi assim a ascensão do fascismo e do nazismo na Europa. Foi assim o stalinismo no leste europeu. Os vírus, eles não moldam a história. Nós humanos, sim, a moldamos, a construímos. Somos muito mais poderosos que o vírus. E cabe a nós decidir, e cabe a nós das decisões que tomamos hoje, a resposta ao desafio da nossa geração. O mundo pós-Covid, o Brasil pós-Covid, depende de tudo que nós no hoje estamos fazendo. O vírus traz a tragédia, mas é o maior risco para a humanidade. O maior risco que enfrentamos não é somente do vírus. O maior risco que enfrentamos é o dos demônios interiores da humanidade. O pós-pandemia não pode ser o resultado do que nós lamentavelmente vimos neste Brasil do ano passado para cá. O pós-pandemia não pode ser alimentado pelo ódio que divide brasileiros, que divide compatriotas, que bota a culpa em outros quando deveríamos estar unidos. O pós-pandemia não pode ser alimentado pela ganância de oligopólios econômicos que buscaram lucrar com a pandemia, alguns de forma corrupta, como a CPI apontou.
O pós-pandemia não pode ser disseminador da ignorância, que estabeleceu e criou teorias da conspiração ridículas, que se fossem somente ridículas por si só, deveriam ser responsabilizadas, mas que também custaram a vida de milhares de brasileiros. Se reagirmos no pós-pandemia com esses ensinamentos do que nós vivemos, neste 1 ano e pouco, quase 2 anos de pandemia, o ódio, a ganância, a ignorância, nós não teremos aprendido nada. Ao contrário disso, nós podemos gerar do pós-pandemia a compaixão, a generosidade, a sabedoria. Podemos optar por acreditar na ciência, e esta comissão parlamentar de inquérito, o senador Tasso Gereissati, colocou a ciência de volta no seu altar devido, no altar iluminista, que ela foi colocada pelo menos há 2 séculos da evolução humana. O pós-pandemia pode ser pautado pela generosidade. Podemos optar no pós-pandemia por cooperar uns com os outros, ao invés de competirmos uns com os outros. O pós-pandemia pode ser pautado pela sabedoria. Podemos optar no pós-pandemia por compartilhar o que temos, em vez apenas de acumular. O pós-pandemia pode e deve ser pautado, e esta comissão parlamentar de inquérito provou que assim pode ser, e pode ser pautado pela compaixão, pela generosidade e pela sabedoria. Se isso assim for, se essa trilogia servir de resultado para nós teremos aprendido. E com isso podemos fazer um país, podemos fazer um Brasil muito melhor para os milhões que virão depois de nós. Foi dito, foi questionado, inclusive no debate de hoje, o que motivou esta comissão parlamentar de inquérito. Não foi eleição, não foi disputa eleitoral que motivou essa comissão parlamentar de inquérito. Tanto colegas, senador Eduardo Braga, que é testemunho disso, senador Alessandro, senador Otto, senador Humberto, senador Tasso, senadora Elisiane, senadora Soraya. O que motivou esta comissão parlamentar de inquérito foi no janeiro deste ano, quando nós vimos irmãos morrendo. O que clamou pela instalação dessa comissão parlamentar de inquérito, senador Omar e senador Eduardo, foram as trágicas cenas de Manaus, da capital do vosso Amazonas. O que clamou por essa comissão parlamentar de inquérito foi a perda de compatriotas nossos de todas as classes sociais. O que clamou pela instalação dessa comissão parlamentar de inquérito foram as filas de desespero por cilindros de oxigênio. O que clamou pela instalação dessa comissão parlamentar de inquérito foi o choro dos órfãos que perderam os pais. O que clamou pela instalação dessa comissão parlamentar de inquérito foi o choro desesperado dos pais que também perderam os filhos. Quantas mesas brasileiras, quantas mesas de jantar na casa das famílias brasileiras estão incompletas no dia de hoje por conta do descaso? Já foi dito aqui, inclusive pelo senador Alessandro, pelo menos 200 mil irmãos nossos poderiam estar entre nós. Quantos pais, mães, filhos, tios, sobrinhos, quantos amigos, parentes não podiam estar nesse momento nas mesas de jantar, na sala de TV, assistindo à conclusão desses trabalhos? Não foram. E isso não foi por acaso. Isso teve responsabilidade. O que motivou essa comissão parlamentar de inquérito foram as declarações de desrespeito aos mortos por parte daquele, como o maior mandatário dessa nação, deveria ter o dever constitucional de zelar, deveria ter o dever constitucional da condição humana de ter empatia com os outros. O que motivou essa comissão parlamentar de inquérito, Isabela e Ana Cristina, ao último vídeo dessa comissão parlamentar de inquérito, o que motivou essa comissão parlamentar de inquérito foram essas declarações. Está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Gripezinha ou resfriadinho. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Ah, cara, quem fala de... Eu não sou coveiro, tá vendo? Então aí, lamento que eu faço o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Quem é de esquerda toma cloroquina. Quem é de esquerda toma
Tubaína lamenta todos nós, mas é o destino de todo mundo. Esse vírus é quase como, já dizia no passado, era muito criticado, era como uma chuva, né? Vai atingir você, alguns não, né? Tem que deixar de ser um país de maricas. Se você virar o jacaré, é problema de você, pô. É que o Brasil tá quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Esse vírus potenciado pela mídia que nós temos, né? Essa mídia sem caráter que nós temos. Afinal de contas, não está nada comprovado cientificamente com essa vacina. O que motivou essa comissão parlamentar de inquérito foi o conjunto dessas declarações. O que motivou essa comissão parlamentar de inquérito foi a produção do mal em grande escala, a produção do mal em escala industrial. Assim como dizia Hannah Arendt, ao ver no julgamento de Eichmann a banalização do mal por parte do nazismo, lamentável e tristemente, nós vimos aqui no âmbito dessa comissão parlamentar de inquérito. Algumas perguntas será aprisionado, só voltará daqui a 1000 anos. Quantos presidentes da República foram, sem estar em guerra ou sem estar em conflito civil, acusados de crime de lesa humanidade? Se isto ocorre, é porque as razões e motivos de declarações como estas, que nós assistimos, que nós vimos, estarrecidos, todos nós brasileiros, levaram a este pedido de indiciamento. Nós vimos, lamentavelmente, o mal ser produzido em larga escala. Nós vimos, essa CPI descobriu, senador Otto Alencar, com depoimentos dramáticos como o do senhor Tadeu Frederico, nós descobrimos que aqueles que teriam a tarefa de salvar vidas, de defender vidas, produziram mal, produziram a morte. Isto tudo motivou a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito. Para todos nós, colegas, senadores, as escolhas não foram fáceis. Seria mais cômodo não ter conflitos. Seria, inclusive, em um país dividido, lamentavelmente, como o nosso, dividido não, mas com uma minoria barulhenta, seria mais cômodo não reagirmos. As nossas consciências, a história não nos perdoaria. Um dever impõe ao homem público o dever da coragem. A coragem é a matéria-prima da civilização. Sem ela, o dever, as instituições perecem. Sem a coragem, as demais virtudes sucumbem na hora do perigo. Sem a coragem, não haveria a cruz. Sem a coragem, não haveria os mandamentos do Evangelho. Sem a coragem, não haveria os ensinamentos que forjaram e formaram a civilização. O dever da coragem nos mobilizou para instalar essa comissão parlamentar de inquérito. O dever da coragem fez a nossa atuação nessa comissão parlamentar de inquérito nesses 6 meses, mesmo a partir de todas as ameaças que os colegas senadores sofreram, mesmo a partir de agressões que nós sofríamos, seja na rua, seja no aeroporto, por uma minoria, mas uma minoria barulhenta que lamentavelmente foi alimentado pelo ódio. O ódio não será o legado desse momento triste e dramático da história nacional. A coragem deve ser o legado desse momento da história nacional. A compaixão, o amor e a solidariedade, o retorno da empatia. Esta comissão parlamentar de inquérito promoveu a vacinação. Não me digam que foi este presidente da República que há menos de uma semana comparou vacina à infecção por HIV que promoveu a vacinação. Não foi. Quando essa comissão parlamentar de inquérito foi instalada em 27 de abril deste ano, nós tínhamos 6% dos brasileiros vacinados. Hoje nós temos mais de 50% vacinados com a segunda dose, 70% vacinados com uma dose e a concepção da necessidade da dose de reforço. Esta comissão parlamentar de inquérito tirou o Brasil do cercadinho e botou o negacionismo no cercadinho. Aqueles que livremente, impunemente propagavam fake news, mentiras, espalhavam ódio, tiveram que se sucumbir ao funcionamento de uma instituição. A CPI foi chamada pelo povo brasileiro quando outras instituições pereceram. Por Deus. A Procuradoria-Geral da República, no momento, deveria cumprir o papel de investigar e não fez. Quando outros não cumpriram as suas atribuições, nós atendemos ao chamado e o fizemos. A CPI promoveu a vacinação, desnudou um balcão de negócios existentes no Ministério da Saúde, impediu um golpe de 1,6 bilhões de reais, devido, sobretudo, o registro seja feito à dedicação de um servidor público heróico,
Luiz Ricardo de Miranda. A CPI impediu outros golpes, como foi o caso da Davat. A CPI desnudou os esquemas de lobbies existentes no Ministério da Saúde, esquemas como o da Precisa, outros como o da VTC-Log, esquemas que, ao contrário do que alguns disseram aqui, saquearam os cofres do Ministério da Saúde. Nunca é demais lembrar que só a Precisa, no mês de novembro do ano passado, amealhou 15 milhões de reais a partir de um negócio que teve o mesmo Fibbank, senador Tasso Gereissati, que foi descoberto como instituição fraudulenta por parte dessa comissão parlamentar de inquérito. A CPI, repito, nos mostrou o mal em pessoa com casos da Prevent e com um caso dramático que nunca mais se repita, da utilização de pessoas como cobaias. A CPI foi além de suas atribuições. Foi feminista, senadora Elisiane e senadora Soraya, porque mesmo quando a omissão das bancadas partidárias não lhes indicou para integrar essa comissão parlamentar de inquérito, a direção dessa CPI promoveu a participação feminina. E que participação! Se não fosse a participação feminina, nós não chegaríamos a avanços na investigação como chegou. Em uma sociedade de traços patriarcais machistas, esta comissão teve provas e demonstrações de que é possível construir uma sociedade igualitária, sobretudo feminista. Essa CPI enfrentou o ódio, enfrentou a homofobia, colocou o ódio no seu devido lugar, quando promoveu para este local da presidência, pelo meu colega senador Omar Aziz, o senador Fabiano Contarato, para dizer em alto bom som que a família dele não é diferente nem pior que qualquer outra família. Promoveu a igualdade, mostrou as desigualdades desse país, mas mostrou, sobretudo, que existe um outro Brasil latente que é possível de ser construído. A CPI foi frente ampla, quando nenhuma força política desse país teve capacidade de juntar. Olhe para nós, olhe para quem estamos aqui. Somos diferentes, somos de partidos diferentes, de conotações diferentes. No passado, até diferenças tidas talvez como inconciliáveis tivemos, nos unimos, reunimos, enfrentamos. Estivemos à altura do desafio geracional e civilizatório que a história nos impunha. Fizemos essa comissão parlamentar de inquérito sob os auspícios das almas generosas de milhões de brasileiros. Em especial, homenageio os colegas senadores Maranhão, Harold e, muito especial, o colega Major Olímpio, que antes de nos deixar, disse o quanto era imperioso da tribuna desta casa a instalação desta comissão parlamentar de inquérito. A CPI mobilizou a sociedade brasileira, entrou nas casas, conversou com as pessoas. As agressões que eventualmente recebíamos, tínhamos também a acolhida, tínhamos também o carinho. Eu tenho aqui que fazer um registro todo especial. As redes sociais que se mobilizaram para colocar o negacionismo no seu canto. Daniel Augusto Passa Azul, em especial, tesoureiros, Jaime, camarote da CPI, desmentindo Bolsonaro, outros e todas as demais redes sociais que se mobilizaram, pesquisaram, buscaram informações, apoiaram. Quero em especial fazer um agradecimento e um registro à imprensa brasileira. A história registrará o papel dos meios de comunicação no curso dessa comissão parlamentar de inquérito, quando o negacionismo do governo suspendeu os dados sobre mortes e sobre contaminados e sobre infectados. Foi a imprensa que se montou e se articulou em consórcio para trazer as informações aos brasileiros. Se no passado, na epidemia da varíola do começo do século XX, Oswaldo Cruz chegou a ser criminalizado pela imprensa daquela época, neste presente, a imprensa cumpriu um papel histórico, um papel que será registrado com todo o destaque necessário. Fechando esse vídeo, o senador Rodolfo Rodrigues, grande vice-presidente da CPI da Covid de 2021, terminando 2021, hoje dia do relatório final, ok? Vai ser aprovado e irá para os órgãos necessários que terão que fazer o cumprimento dos pedidos de investigações. A investigação já foi feita, indiciamento dos culpados, ok?
e os culpados que põem advogado. Ok? Daniel Augusto Passa Azul terminando mais esse vídeo. Obrigado, boa noite.